Da última vez que nós aqui estivemos, nós meditamos sobre alguns erros que os pregadores devem evitar. Tudo isso é uma preparação para dar ferramentas para que os irmãos saibam montar o sermão, para que os irmãos saibam como estudar o texto sagrado, para poder falar da palavra de Deus ao coração da igreja, não só ao coração da igreja, mas ao coração de todos aqueles a quem nós fomos ter contato. Hoje nós temos a falta de bastante irmãos, alguns estão trabalhando, outros estão viajando, que é o caso do nosso irmão presbítero Johnson, a nossa irmã diaconisa Joana também está viajando, tem 2 sobrinhos que estão trabalhando no dia de hoje, então por isso a falta de alguns aí. Mas vamos nós nos concentrarmos aqui, como eu disse hoje pela manhã, na escola dominical, que à medida a nossa proximidade com a Bíblia determina a nossa proximidade com Deus. Depois eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Todo mundo está na minha lista de transmissão, assim que acabar eu mando esse estudo para vocês aí na lista. E hoje nosso tema é o que devo fazer na hora de interpretar a Bíblia. Porque pegar a Bíblia, irmãos, e abrir ela é fácil. O problema é entender o que está contido nela. O problema é interpretar o que o autor quis dizer com aquela mensagem, com aquele texto. Então, nós temos que saber como fazer isso. Nós que somos obreiros, somos chamados, líderes, tem responsabilidade. Então nós somos chamados para interpretar a Bíblia para aqueles que não têm condição, que não conseguem fazer isso. Nós somos aqueles que fomos chamados para ser facilitadores de compreensão. Então sou eu que tenho que facilitar a compreensão para os meus irmãos. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a Bíblia não é um gibi. Não é um gibi que você abre e lê e já sai entendendo, e depois que você lê aquele gibi, você pega aquele gibi, joga lá no canto e nunca mais você pega ele lá de volta. A Bíblia não é um gibi. A Bíblia é um livro que precisa ser estudado. Ela é um livro que precisa ser examinado. Um dos grandes problemas nossos, principalmente dos pentecostais, é achar que já sabe o que o texto quer dizer. Por conta que ele acha que ele tem o Espírito Santo, ele acha que o Espírito Santo vai revelar para ele tudo que está no texto. Não. O que está no texto para ser entendido, para ser interpretado, isso é uma obrigação minha, uma tarefa minha. O Espírito Santo é aquilo que ilumina, abre minha compreensão para eu entender aquilo que eu estudo, aquilo que eu examino. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a Bíblia não é um gibi. Ela é um texto que precisa ser lido e compreendido. E para isso eu tenho que fazer da maneira certa, da maneira correta. Então o primeiro ponto é entender que ela não é um livro comum. Ela não é um livro que você pega, ela não é, por exemplo, como essa revistinha da EBD que nós estamos usando. Não é. Ela é um livro divino. Ela é um livro que tem uma linguagem toda peculiar. Ela é um livro que tem uma cultura toda peculiar, tem uma história toda peculiar, que eu preciso entender essa cultura, essa história, essa linguagem, para entender o texto, para poder explicar o texto para aqueles irmãozinhos que têm dificuldade de entender o texto. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, colocar na minha mente: a Bíblia não é um gibi. A Bíblia é um livro divino que tem uma linguagem peculiar, que tem uma história peculiar e uma cultura peculiar. Quer ver uma coisa? Abra comigo em João, deixa eu ver se eu acho, no Evangelho.
em que ele mesmo diz que ele estava falando com os discípulos com linguagem humana, e os discípulos não estavam entendendo. E aí ele fala: eu falo com vocês com linguagem humana, vocês não conseguem me entender. Agora, vocês imaginam se eu falasse com vocês com a linguagem do céu? Como é que vocês entendem? Está no capítulo 21, algum versículo aí que eu não vou me lembrar agora de bate-pronto. Mas ele chega e fala para os discípulos: olha, eu estou falando para vocês com linguagem humana e vocês não estão conseguindo me compreender. Imagine se eu falasse com vocês com linguagens celestiais. Aí que vocês não me entenderiam mesmo. Então a Bíblia, ela precisa ser entendida dentro do seu mundo, dentro do seu contexto. Então eu preciso entender, ela não é um livro comum como qualquer outro livro que nós compramos nas livrarias ou em qualquer outro lugar. A Bíblia, ela é um livro divino humano, um livro divino que tem uma linguagem humana com o homem bíblico do seu tempo. E não tem como eu entender a Bíblia com a cabeça do homem do século 21. A Bíblia, para ser entendida, ela tem que ser entendida com a cabeça do homem do século 1, ou então com o homem do Antigo Testamento, porque senão fica incompreensível a interpretação da Bíblia. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém. O primeiro ponto é entender que ela não é um gibi, ela é um livro diferente. Porque temos que ter cuidado na interpretação do texto. Olha o que diz Pedro em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Irmãos, o próprio apóstolo Pedro está dizendo que as epístolas de Paulo, se você ler o versículo 15, ele vai dizer que ele está falando das epístolas de Paulo. Ele está dizendo que há pontos difíceis de ser entendido. Como é que eu posso entender um texto em 5 minutos, irmão? Como é que eu posso produzir uma pregação em 5 minutos? Se há pontos difíceis de ser entendido, que demanda tempo, que demanda dedicação para eu entender aquilo. Então, o Pedro já está dizendo: olha, a Bíblia, ela contém pontos difíceis, que os indoutos, os incautos, torcem para a sua própria condenação. Então ela é um livro que você tem que ter tempo, que você tem que ter cuidado, que você tem que ter zelo para entender o que está falando. Porque, irmãos, quando você abre a palavra de Deus para falar, não pode ser as suas palavras, tem que ser a palavra de Deus. E se você não entendeu o que Deus está falando com você primeiro, como é que a sua audiência vai entender a voz de Deus, se nem você entendeu o que você leu? Então ela é algo que demanda tempo, que demanda dedicação para nós compreendermos, porque há nela pontos difíceis. Amém? Amém. Ou ela é de todo fácil? Ela é de todo fácil para nos ensinar que nós somos pecadores, miseráveis e necessitamos da graça divina. Mas há pontos nela que, se não houver uma dedicação a mais, um esforço a mais para compreender, nós não vamos conseguir compreender. E aí a pregação vai ficar sem sentido. Se você não entender uma palavra sequer do texto, toda a sua pregação está perdida. Se você não entender uma única parte do texto, do versículo, do livro, toda a sua pregação está perdida, porque é uma corrente. Se eu não entender um ponto, se eu não entender uma palavra, se eu não entender um pensamento, eu não vou entender todo o resto. Por isso que Pedro diz que há pontos difíceis que precisam ser entendidos, e para isso tem que ter estudo. Olha o que diz Mateus 22, 29. Como vocês estão errados, não conhecendo duas coisas. Mateus diz: não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. E aqui ele estava no embate com quem? Mateus 22. Ele estava conversando com quem aqui? Abra a Bíblia.
Ele estava falando com os saduceus, e ele estava tratando sobre a ressurreição, que para os saduceus eles não criam na ressurreição. Então ele chega no versículo 29 e diz: vocês estão errados. Por quê? Primeiro, porque vocês não acreditam, vocês não entendem as escrituras que falam sobre a ressurreição. Segundo, vocês não conhecem o poder de Deus, que tem poder para ressuscitar o indivíduo. Então, querido, os saduceus não conseguiam entender nem as escrituras, nem o poder de Deus, porque não criam nem nas escrituras e nem no poder de Deus. Então, como é que eu posso entender esse texto? Como é que eu posso entender esta palavra se eu não compreender? Eu não vou entender duas coisas, não vou entender nem as escrituras e nem o poder de Deus. Eu estava falando para os saduceus: vocês estão errados em relação às escrituras, porque ela fala sobre a ressurreição. Vocês estão errados sobre o poder de Deus, porque o poder de Deus é suficiente para ressuscitar o indivíduo, para trazer o indivíduo da morte. Por exemplo, por que Cristo demorou 3 dias para ressuscitar Lázaro? Para a crença dos judeus? Por que ele demorou 3 dias? Não, 4 dias. Por que ele não foi no terceiro e foi no quarto? Não dá legalidade ao que os judeus tinham. Hã? Não dá legalidade do que os judeus acreditavam, né? Só na questão dos 3 dias. Tradição judaica. Qual era a tradição judaica? 3 dias. Eles já podiam tornar o Espírito de Deus. A tradição judaica dizia que até o terceiro dia a alma do morto podia entrar. Se Jesus ressuscitasse Lázaro no terceiro dia, o poder não seria reputado a Deus, não seria reputado à tradição judaica. Ele vai no quarto dia quebrando a corrente. Digo, ó, eu vim no quarto para mostrar que o poder é de Deus, não é da tradição de vocês. O tanque de Siloé, que Jesus cospe no chão, faz o lodo e passa no olho do cego. Por que ele fez aquilo? Está na Bíblia, não está, irmãos? Ou eu estou falando uma coisa que não está na Bíblia? Está na Bíblia, não está? Mas ele tinha o tanque lá de Siloé. Por que ele não pegou lá a água do Siloé, jogou lá no chão, misturou e colocou o lodo no olho? Por que ele cuspiu e do cuspe ele fez o lodo e passou no olho do cego? Por quê? Hã? Os irmãos que sabem o que quer. Eu quero pegar os que não sabem. Por que é que Jesus colocou, cuspiu no chão e fez o lodo e colocou no olho do cego? Por quê? Hein, meus irmãos? Está na Bíblia ou não está? Está ou não está, irmãos? Já leram esse texto, sim ou não? Sim. Aonde está? Está em que lugar da Bíblia? Mateus quanto? Vamos, meus irmãos, é tarde de aprender hoje. Está em João capítulo 9. Leia. Está na Bíblia, não estou inventando não, minha gente. Tipo, ao versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Ele disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou ver. Por que ele não pegou a água do tanque de Siloé? Ah, irmão, o que Pedro falou lá? Pedro disse que há pontos difíceis de serem entendidos, não é isso? Olha um ponto difícil de ser entendido aí. O Espírito está revelando a vocês o porquê que ele pegou, cuspiu no chão e não pegou a do tanque de Siloé? Está revelando, sim ou não? Não, e nem vai revelar. Porque esses pontos difíceis têm que ser estudados, têm que ser pesquisados. E eu também não vou falar. Quem quiser saber vai ter que pesquisar também. Seria fácil para eu chegar aqui e falar: você quer saber por que ele
cuspiu no chão, em vez de pegar do tanque de Siloé, você vai chegar na sua casa e vai pesquisar. E vai saber a história que está por trás desse texto. Mesma coisa, Paulo quando entra lá na cidade de Atenas e vai lá na rua e vê vários monumentos, vê vários altares. E ele para diante de um que fala ao Deus desconhecido, e ele diz: é esse Deus que eu vim pregar. Qual é a história que está por trás? Mais um ponto difícil para ser entendido. Por que é que Paulo pegou exatamente de vários deuses que tinha lá? Ele vai pegar exatamente ao Deus desconhecido e diz: ó, é esse aqui, é desse Deus desconhecido que eu estou falando. Qual é a história? Qual é o ponto difícil para você ser entendido? Liçãozinha de casa, chegue lá e pesquise para você saber. Porque, irmão, se você não entender esse texto de Atos, se não me engano, Atos 17, se você não entender esse texto, se você não entender João 9, cadê o sentido da sua mensagem? Cadê o sentido da interpretação? O que é que você vai explicar? O que é que você vai mostrar? Qual é a verdade? Qual é a grande verdade que está ali no tanque de Siloé? Qual é a grande verdade que está lá no Deus desconhecido? Qual é a grande verdade? Pontos difíceis que precisam ser entendidos. Por isso que Jesus fala: vocês erram por duas coisas, vocês saduceus, que não acreditam na ressurreição, porque a Bíblia diz que há ressurreição, e a Bíblia também mostra que Deus é poderoso para ressuscitar o morto. E assim, se nós não estudarmos, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos errar por não conhecermos a Escritura e nem o poder de Deus. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mais uma vez, a orientação: examinai, pesquisai, buscai, porque são elas que testificam de mim, e vocês cuidam ter nela a vida eterna. Então a Bíblia, ela tem que ser examinada, ela tem que ser estudada, para que eu possa compreender, para que na hora que eu for pregar, na hora que eu for falar, as pessoas entendam o que eu estou falando. Se eu não entender, meu irmão, quem está te ouvindo muito menos vai entender. Romanos 15,4: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por que eu estudo? Por que eu medito? Por que eu busco? Para que eu tenha esperança de que aquilo que está sendo dito é aquilo que vai ser feito, de que aquilo que está sendo prometido é aquilo que vai ser dado. Então eu estudo, eu busco, eu medito, para que eu tenha esperança, e a bendita esperança. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer em relação à Bíblia, irmãos? Primeiro, eu tenho que ler o texto e entender o que está lendo. É a primeira coisa. O primeiro passo que eu tenho que fazer para interpretar a Bíblia é ler e entender o que eu estou lendo. Não adianta eu ler e não entender o que eu estou lendo, porque se eu não entender o que eu estou lendo, logo eu não vou conseguir interpretar o texto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o texto, e na leitura do texto eu vou conhecer o texto, eu vou conhecer a história, eu vou atrás da construção daquele texto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para interpretar a Bíblia é ler e entender o texto. Ler para conhecer o texto, entender o texto, para depois interpretar o texto. Tem como pregar sem ler, irmão? Mas tem gente que consegue fazer essa façanha. Eu queria entender, eu queria que essa pessoa me desse o pulo do gato. Como é que ele consegue pregar sem ler? Como é que ele consegue falar sem ler? Porque quando eu leio, a primeira proposta da leitura é eu conhecer o texto.
é eu tomar conhecimento do texto, é tomar conhecimento da história, é tomar conhecimento do enredo. Por isso que eu leio, para tomar conhecimento do texto, sabendo o que o texto está falando. Depois da leitura, eu vou começar a entender o texto. Sem leitura, irmão, não tem entendimento do texto. E não é ler parte do texto, é ler o texto inteiro, é ler o capítulo inteiro, é ler o livro inteiro, é ler a Bíblia toda. Não é ler partes. Não se entende da Bíblia lendo partes. Se entende a Bíblia lendo o todo dela, o contexto inteiro dela. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ler para conhecer o texto, para entender o texto, para depois interpretar o texto. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que você vai fazer para interpretar o texto é ler o texto. E quando você está lendo, você está tomando conhecimento do texto. Tomando conhecimento do texto, você vai começar a entender o texto. Entendendo o texto, você vai começar a interpretar o texto. Aí fica fácil. Se você seguir esses passinhos aqui, irmão, fica fácil. Os pontos difíceis você compreendido. Você leu para conhecer o texto, você leu para entender o texto e você leu para interpretar o texto. Segue isso aqui, vai dar certinho. Olha o que diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 3 e 8. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam o que? Lendo, se entendesse. Não é o que Neemias fez. Neemias fez para o povo. Começou a ler para o povo começou a ter conhecimento do que estava dito na lei, o povo começou a entender o que a lei estava exigindo, e o povo começou a interpretar, entendeu o que dizia a lei. Então a leitura é extremamente importante para aquele que quer pregar a palavra de Deus, para aquele que quer falar de Jesus para qualquer pessoa. Ele lê para conhecer, para entender e para interpretar o texto. Sem leitura não existe interpretação, não existe conhecimento de texto. Tudo vem a partir da minha leitura. Eu leio, eu conheço, eu entendo, eu interpreto para a misericórdia de Deus e para benefício dos outros. Segundo ponto, o que é que eu tenho que fazer para entender o texto? Segundo, analisar o texto. Olha o que diz em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha a palavra examinando aparecendo de novo. Examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Olha, irmão, eles iam, escutavam o apóstolo Paulo, e depois eles iam para a casa deles, pegavam os textos do Antigo Testamento e iam conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo era verdade. O que eles estavam fazendo? Exatamente isso daqui, ó. Examinando o texto. Você não tem que engolir tudo que eu digo. Você não tem que acreditar em tudo que eu digo. Você tem que ouvir e fazer como Bereia. Chegar na sua casa e checar. Será que aquilo que o pastor Luiz falou é verdadeiro? Será que aquilo que ele falou está na palavra de Deus? Será que confere mesmo? Então, o segundo ponto para eu entender, para eu interpretar a Bíblia é examinar o texto, ou seja, analisar o texto. O que é isso? A palavra examinar tem o sentido de fazer uma pesquisa cuidadosa. O que Lucas está dizendo? Que os crentes de Bereia faziam uma pesquisa cuidadosa no texto para saber se aquilo que Paulo estava falando de fato era verdadeiro. O que mais significa examinar? Investigar. Então eles iam na busca de saber se aquilo que Paulo pregou de fato era verdade. Eles iam examinar, eles iam investigar, eles iam buscar cuidadosamente para saber se Paulo estava mentindo ou falando a verdade. Quantos de nós ouvimos,
e nem pesquisamos para saber se aquilo que o irmão falou é verdade ou é mentira, se aquilo que ele falou tem respaldo ou não tem respaldo bíblico. Então, segundo ponto, analisar. Para os judeus, essa palavra era um termo técnico para estudo das Escrituras. Então, quando o judeu vinha essa palavra examinar, na mente dele já batia o seguinte: Paulo está dizendo que, Lucas está dizendo que eu tenho que estudar o texto cuidadosamente para conferir se cada palavra, cada coisa que foi dita, de fato confere com a palavra de Deus. Então, quando o judeu via essa palavra examinar, ele já entendia: eu tenho que estudar as Escrituras e conferir nas Escrituras para ver se aquilo que eles estão falando de fato é verdadeiro. Esse processo é importante na hora de buscar e entender o texto sagrado. Irmão, sem análise, sem estudo meticuloso, não tem interpretação de texto, tem achismo. Quando eu não me debruço no texto, não vai ter interpretação, tem achismo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então, para entender o texto, para interpretar o texto, tem que analisar, tem que pesquisar de forma cuidadosa, tem que investigar de forma cuidadosa para ver se realmente aquilo é fato ou é mentira. Então, quando vocês lerem essa palavra, examinar, tanto em João 5,39 quanto em Atos capítulo 17, e outros textos que se repetiram, tenha na mente: o autor está mandando eu pesquisar cuidadosamente para ver se de fato é assim. Porque só na pesquisa cuidadosa é que eu vou entender de fato o texto sagrado. Amém? Amém. Neste processo de análise, nós levantamos algumas informações importantes sobre o texto que estamos estudando. Então, quando você começa a analisar um texto, irmão, ele começa a se ampliar na sua frente. Agora, quando você só lê, mas não pesquisa, o texto vai ser só aquilo ali. Você já viu, tem irmãos que pregam, mas ele repete o que ele acabou de ler. Ele lê e depois ele sai repetindo o que ele leu. Ele não está interpretando, ele não entendeu, ele só está feito em papagaio, repetindo o que já está aqui. Por quê? Porque ele não entendeu o texto. Por que ele não entendeu? Porque ele não estudou o texto, porque ele não pesquisou o texto. Se ele tivesse pesquisado o texto, estudado o texto, ele não estaria feito papagaio, ele estaria interpretando o texto, explicando o texto e aplicando o texto para a igreja. Então, quando você começa a pesquisar, estudar, você levanta outras informações importantes para o entendimento do texto. Quais sejam? Primeiro, quais são as informações que levantamos quando analisamos o texto sagrado? Primeiro, quem é o autor do texto? Quem escreveu o texto? Isso nos leva a conhecer a ênfase teológica do autor, porque cada autor, irmão, tem uma abordagem no texto. Vou mostrar para vocês. Então, quando você estuda, a primeira coisa que você levanta: quem escreveu? Você vai conhecer quem escreveu e vai saber como aquela pessoa pensa sobre determinado assunto. Se você não conhecer o autor, você não vai conhecer sobre o assunto dele. Você não vai saber o que ele está dizendo. Quer ver uma coisa? 2 textos. Leiam comigo. 1 Coríntios, abra na Bíblia de vocês. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Quem achou pode ler. 1 Coríntios capítulo 12 e verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O segundo texto, ele está em Lucas. Eu esqueci de colocar o versículo aqui, mas está em Lucas capítulo 24. Mas está aqui o texto, ó. Deixa eu ver se está aqui no finalzinho. É 40 algumazinha. Aqui, ó. Lucas capítulo 24, versículo 49. Presta atenção nos 2 textos. Pode ler. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Cai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro ponto, quando nós estudamos, nós levantamos alguma informação. Primeira informação, quem é o autor e como o autor pensa sobre determinado assunto. O primeiro texto que nós lemos aqui, que diz que pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer cegos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Paulo dizendo. Depois nós lemos Lucas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Minha pergunta é, o uso que Paulo, não é João aqui não, tá irmãos, é Lucas, o uso que Paulo e Lucas fazem sobre o poder do Espírito Santo é o mesmo? É o mesmo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e Lucas capítulo 24, versículo 49, quando eles falam sobre o Espírito ou o poder do Espírito, a ideia é a mesma? Amém. Sim ou não? Sim. Quando Paulo diz lá, fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer cegos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. É a mesma coisa que Lucas está falando aqui. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí você abre em Atos 1:8, vai se cumprir isso que Lucas está dizendo aqui. Minha pergunta é, a abordagem de Lucas e Paulo sobre o Espírito Santo é a mesma? Sim ou não? Vamos, meus irmãos, nós estamos aqui para aprender. É a mesma? O poder que eles estão falando aqui é a mesma coisa? Não é a mesma, irmãos. Paulo está tratando aqui da conversão. Ele diz: todos somos batizados em um só Espírito. No ato da conversão, quando recebemos a Cristo, recebemos Cristo por meio do seu Espírito Santo. A abordagem de Paulo, quando ele fala sobre o Espírito, é soteriológica. Quando Paulo fala sobre o Espírito aqui nesse texto, ele está trazendo a ideia de que o Espírito é aquele vivificador que me ressuscita para receber a Cristo. Lucas capítulo 29, versículo 49 e Atos 1:8, a abordagem não é soteriológica, a abordagem é missiológica. O que diz em Atos 1:8? Isso aí você sabe de cor. O que diz Atos 1:8? Leia então, se não sabe de cor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A abordagem é totalmente diferente, meus irmãos. A abordagem de Lucas é missiológica. Está dizendo que nós vamos receber revestimento de poder para fazer o quê? Missão. A abordagem de Paulo está dizendo que quando nós levantamos o braço ali, nós recebemos o Espírito Santo para nós sermos introduzidos no corpo de Cristo. Ele não está falando que nós estamos sendo revestidos para testemunho, porque Paulo disse que o neófito não sabe o que faz, mas ele recebe o Espírito para receber a salvação em Cristo Jesus. A abordagem é diferente. A abordagem de Paulo é soteriológica, está ligado com o processo de salvação. A abordagem de Lucas está ligado com missão. Vocês vão receber poder para ser testemunhas. Como é que eu sei disso, irmãos? Porque a primeira coisa, quando eu analiso um texto, eu vou conhecer o autor. Conhecendo o autor, eu vou conhecer a abordagem teológica que ele está desenvolvendo no texto dele. Amém, meus irmãos? Amém. Compreenderam esse ponto? Ficou dúvida? Quem não entendeu, levanta a mão, eu explico de novo. Entenderam?
Então, quando você começa a analisar, estudar, primeira coisa você vai conhecer o autor para saber qual é o assunto que ele está desenvolvendo e qual é a abordagem teológica dele. Primeiro. Segundo, qual é a data da escrita do texto? Analisando os profetas, evitamos muitos erros na interpretação quando sabemos qual data foi escrito o texto. Não. Qual foi a data do texto? Qual foi o período do texto que foi escrito? Porque levantando essa informação de data, você vai entender por que determinado autor falou de determinada forma. Porque ele estava num determinado tempo histórico, numa determinada data histórica, que o levou a falar daquela forma. Por exemplo, para ficar bem facinho, quando você vai estudar os profetas, você tem que ter cuidado aqui, na questão de datas. Porque nós temos profeta que está profetizando antes do cativeiro, no cativeiro e depois do cativeiro. E se eu não souber essas datas, eu vou fazer a interpretação errada. Quer ver uma coisa? Amós 8:11. E eu estou pegando o texto aqui que eu já citei várias vezes. Amós, capítulo 8, versículo 11. Isso. Esse texto aí, Amós está profetizando antes do cativeiro, durante o cativeiro ou depois do cativeiro? Ele está dizendo que ele vai enviar fome e sede da palavra de Deus. Ele está profetizando antes, durante ou depois do cativeiro? Não, eu estou perguntando. Ele está profetizando antes, durante ou depois do cativeiro? Ele fala que antes não é, porque veio a fome sobre a terra, não fome de pão. E o cativeiro estiveram nem sede de água, então nem a fome de alimento, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então ele está profetizando antes, durante ou depois? Ele está profetizando antes do cativeiro. Amós está profetizando para o Reino do Norte. Está profetizando para o Reino do Norte. Olha, vai chegar uma hora que vocês vão ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus, vocês não vão ouvir. A pregação de onde? Falei aqui. Israel foi levado cativo no ano 722. Só foram ouvir a voz profética em 586. Quantos anos são? 135, 136 anos depois que eles foram ouvir a voz profética. Porque durante mais de 100 anos, cativo na Síria, eles não ouviram a voz profética. Foram ouvir depois, em 536 anos. 136 anos. Então, cumpriu-se. Mas o profeta profetizando antes do cativeiro. Então, irmãos, a data é importante, querido. Senão você não entende. Você não consegue compreender por que ele está falando daquele jeito, por que ele está falando daquela forma. Você tem que saber qual é a data, você saber o contexto histórico. Você buscando conhecer o autor, você buscando conhecer a data, você está buscando informação sobre o contexto histórico em que o texto foi produzido. Então, Amós foi produzido num contexto pré-cativeiro. Está profetizando antes. Então, quando eu busco informação sobre o autor, informação sobre a data, eu estou levantando o contexto histórico do texto para eu entender o texto. Amém? Ficou claro aqui, meus irmãos? Amém. Qual o propósito do autor em escrever o texto? Por que ele escreveu o texto? Porque nenhum dos autores escreveu por escrever. Todos eles tinham um propósito. Vamos ver. Isso ajuda na compreensão do texto todo, pois todo o texto vai girar em torno do propósito daquela escrita. Então nenhum profeta, nenhum autor bíblico foi lá e escreveu sem propósito. Ele tinha um propósito. Se você entender o propósito, você vai entender o texto como um todo. Por exemplo, vamos ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Sim, vamos pegar um exemplo aqui na Bíblia. Mateus. Qual é o propósito de Mateus ter escrito o seu evangelho?
Por que Mateus escreveu o seu evangelho? Quem tiver que estudar isso, ele está lá logo nas primeiras páginas, você vê lá. Mateus tinha um propósito em vista. Qual era? Mostrar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriu toda em Cristo. Por isso que você vai ver no livro de Mateus uma quantidade enorme de citações do Antigo Testamento, porque ele tem como propósito provar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Então por isso que ele escreveu. Ora, aí para mim já vai ficar fácil entender o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Ele está querendo provar para os judeus que Jesus de fato é o Messias que eles estavam esperando. Não é outro Messias que viria, não é outro Messias que apareceria, era o Messias que eles estavam esperando, estava presentificado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então quando você busca o propósito do livro, você consegue entender também o livro como um todo. Você consegue entender o enredo do livro todinho, porque você já sabe qual é o propósito do autor. Por que ele está escrevendo aquele livro ali? Qual é a intenção do autor escrever aquele livro ali? Quarto, quem são os destinatários que o autor está escrevendo? Para que ele está escrevendo? Por que essa informação é importante? Isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre o público-alvo e por que o autor escreveu daquela forma. Então, quando eu vou descobrir, levantar quem são os destinatários, eu vou entender por que Paulo escreveu daquela forma, com qual propósito ele escreveu daquela forma. Porque eu estou levantando informações agora, não é do autor, não é do propósito, estou levantando informação do público destinatário. Exemplo, aqui ó, a igreja de Corinto. Por que Paulo escreveu? Olha, eu vou conhecer a igreja de Corinto. Como que é a igreja de Corinto? Havia divisões na igreja, havia desordem moral e ética na vida da igreja, havia instruções sobre o casamento, estava havendo muita bagunça, havia instruções sobre a adoração pública, o povo não entendia mais o que era adoração, instruções sobre a ressurreição, o povo também não estava entendendo o que era a ressurreição. Essa é a igreja de Corinto. Aí você consegue entender por que Paulo escreve de determinada forma, fala de determinada forma, porque eu levantei informação sobre a igreja de Corinto. Que igreja era aquela? Uma igreja que estava dividida, uma igreja que moralmente e eticamente era uma igreja problemática, uma igreja que tinha problemas grandes dentro de alguns casamentos ali dentro, uma igreja que precisava de uma instrução para adoração, porque o povo não sabia como adorar, assim como nós também não sabemos. Por exemplo, qual é o propósito das línguas estranhas? Não, ela tem propósito. Língua estranha tem o seu propósito. Qual é? Edificação própria. Edificação própria. Ela tem um propósito. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Desordem total. Todo mundo levantava e falava em línguas ao mesmo tempo, sem que houvesse um intérprete. Não é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14? Se houver quem interprete a língua, então alce a voz, e quem está do outro lado vai interpretar aquilo que você está falando. Se não houver quem interprete, qual é a ordem? Fale consigo mesmo e Deus, porque senão você vai atrapalhar o culto, como acontece quando alguém começa a falar línguas estranhas. Quem está pregando ou quem está cantando, é natural parar. Por quê? Porque ele vai achar que vai sair alguma profecia ali. Aí fica lá no chupa-balarral, se ele canta, se ele anda, e não sai nada. Atrapalhou o culto, atrapalhou o andamento do culto, atrapalhou quem está pregando a mensagem. Então até nisso Paulo teve que instruir. Mas percebe, a gente fala isso, aí os irmãos ficam todo brabinho, todo nervoso. Está na Bíblia, é só ler a Bíblia, é só meditar na Bíblia. Nós não falamos nada que não esteja na Bíblia, não é o que ele falou. Se houver quem interprete, alce a voz e fale. Se não houver, fale baixinho, consigo mesmo em Deus, porque só você está sendo edificado, mais ninguém. Mas nós queremos fazer ao contrário daquilo que ele ensina. Então Paulo teve que doutrinar a igreja sobre o culto, porque o culto estava uma bagunça, estava uma baderna. Ele vai lá
acontecia? Paulo vai lá e ensina. Então, quando nós vamos analisar o texto, nós vamos levantar essas informações importantes. Quem é o autor? Qual é o propósito? Quem são os destinatários? Irmão, isso tudo ajuda a interpretar o texto que você está lendo, que está na sua mão. Amém? Quarto, ao ler a Bíblia, precisamos determinar como vamos ler determinados textos. Pois se não atentarmos para isso, nossa interpretação será falha. Há pelo menos 3 formas de linguagem bíblica. Eu preciso determinar que tipo de linguagem que a Bíblia está utilizando aqui. Porque se eu não determinar isso, minha interpretação será falha. Vamos ver? Primeiro, a linguagem literal. Literal, deve-se entender a palavra em seu sentido literal. Não é para inventar. Não é para querer achar uma coisa que não está no texto. Se o texto está dizendo aquilo literalmente, é aquilo. Não tem que buscar mais nada além daquilo ali. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Mas aí, os incautos, os indoutos entenderam isso daqui como não mexer nas tradições humanas. Aqui na época que era briga se podia ou não ter televisão. Olha, não mexa nos marcos antigos. Marcos antigos? Mas ele está falando de divisa, está falando de limite de terras. Ele não está falando de tradições. Ele está falando de divisa de terra. Não tire a cerca que está aqui do seu lado, na sua divisa, e coloque do outro lado, aumentando a sua divisa. Deixa aonde está. Então, se ela tem um sentido literal, é sentido literal. Não espiritualiza aquilo que não é para ser espiritualizado. Não entenda aquilo que é para ser entendido de forma literal, de maneira espiritual. Por exemplo, a parábola do filho pródigo é a que mais contém erro de interpretação. Porque tudo que é literal na parábola, espiritualiza. Espiritualiza o anel, espiritualiza a sandália, espiritualiza a veste, espiritualizam tudo. Quando é para ser tratado de forma literal. Qual é a mensagem da parábola? É aí que eu tenho que focar. A mensagem é o arrependimento. É ali que eu tenho que focar. Não é na sandália, não é no anel, não é nas vestes. São coisas literais que têm que ser entendidas literalmente. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo, tem um sentido figurativo. Figura de linguagem é usada para estabelecer a associação de sentido entre os objetos. Vamos ler, vamos entender. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tem como você endurecer o coração, não? Dá para o coração ficar, o seu coração que bombeia sangue por organismo, dá para ficar duro no coração? Então aqui nós temos o que? Uma linguagem figurada. Do que ele está falando? Teimosia. Se você pegar na linguagem de hoje, ele vai falar de teimosia. Não seja teimoso. Você está ouvindo a voz do Senhor? Era uma forma peculiar do homem bíblico falar. Por quê? O homem bíblico do século I entendia essa linguagem aqui, ó. Não endureçais os vossos corações. Ele entendeu. Eu tenho que deixar de ser teimoso, ouvir a voz de Deus e fazer exatamente como Deus quer. Para eu entender essa figura de linguagem, eu tenho que entrar na cabeça do homem bíblico para eu entender. Senão eu vou interpretar esse texto que não é para ser interpretado de forma literal. Aqui não é para ser entendido de forma literal. Aqui é uma figura de linguagem que só está dizendo o seguinte: deixe de ser teimoso, deixe de ser cabeça dura. Diga. Pastor, mas até hoje no normal todo mundo fala, nossa, fulano tem um coração de pau. E aí, E explica. teimoso, para ser jumento, assim. Ponto. Falei, irmão, deixa de ser teimoso. Deus não está falando com você. Por que você não dá crédito à voz de Deus e faz como Ele está mandando? Porque é isso que o autor está dizendo. Propô, deixe de ser
Teimoso. Ouça a voz de Deus e faça exatamente como Deus quer. Então essa figura de linguagem para eles era compreensível. Eles não pensavam em coração, no músculo. Eles pensavam exatamente como ela tinha que ser entendida. Eu tenho que deixar de ser teimoso. Por quê? É uma linguagem figurativa. Então eu tenho 3 formas de ler a Bíblia: de forma literal, de forma figurada e a última aqui, de forma simbólica. A linguagem simbólica é usada quando se esgota as expressões comuns, quando o desconhecido está presente. Vamos ver no texto. Pastor, só voltando. Diga. Figura de linguagem também, a questão do. A gente falou muito a questão que Deus esquadrilha o coração do homem. Entende? Deus não esquadrinha o coração. A figura está dizendo o seguinte: eu conheço a alma de vocês muito bem. Em todos os mínimos detalhes, eu conheço a alma de vocês. Figura de linguagem. Figura de linguagem. Oh, meu Deus. Alguém sabe mexer no notebook para colocar aqui, ó? Colocar na apresentação? Apresentação para mim, Antônio, por favor, que ele voltou aqui, não sei por quê. Linguagem simbólica. Abre em Apocalipse, capítulo de número 12. Está aqui, ó. Aí, ó, não sei. Vamos falar melhor. Aí, pronto. Aí, ó. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Aqui nós temos uma linguagem simbólica. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vamos entender a figura de linguagem? Nesse caso aqui, uma figura de linguagem simbólica. Primeira interpretação reformada. O que eles acham? O que eles pensam sobre esse texto? Explica o símbolo dela como sendo a luta cósmica, por conta do nascimento de Cristo, que está relacionado com Gênesis 3,15. E também está relacionado com o sonho de José, lá de Gênesis capítulo 37, versículo 9. Então, o reformado, quando ele lê Apocalipse capítulo 12, versículo 1, ele tem em mente o nascimento de Cristo. Essa mulher que está dita aqui, viu uma mulher vestida de sol, está se referindo a Maria, que vai gerar o Cristo, e que dali do Cristo viria o Messias das 12 tribos. Então, para o reformado, esse texto tem a ver com o nascimento de Cristo. E para nós, como é que nós entendemos? Nós pentecostais. Na interpretação pentecostal, esse texto não fala do nascimento de Cristo, mas está relacionado com Israel, que aguarda o Messias no final da grande tribulação para nos livrar. Então, querido, principalmente Apocalipse e os profetas têm muita linguagem simbólica. Se você não entender a linguagem simbólica, você não vai entender o texto inteiro. Mas as duas estão certas? Para os reformados está certo? Está certo. Para os pentecostais, nós pensamos que está falando de Israel no final da grande tribulação, que o Cristo vem e livra Israel da mão do anticristo. Está certo. Cada um interprete do jeito que acha que tem que interpretar. A nossa é desta forma. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu tenho que saber entender a forma com que a Bíblia coloca as coisas no seu devido lugar. Se é literal, eu vou entender de forma literal. Se é linguagem figurada, eu vou entender. Eu vou ter que interpretar a figura de linguagem para entender o texto. Se é linguagem simbólica, eu vou ter que interpretar o símbolo para poder entender o texto. Amém, irmãos? Mas como isso vem? Quando eu analiso o texto. Quando eu parto para uma análise profunda do texto, buscando conhecer o autor, buscando conhecer a data do texto, buscando conhecer o propósito, buscando conhecer o destinatário, buscando conhecer se aquilo que ele está falando numa linguagem literal, figurada ou simbólica. Tudo isso começa a partir da pesquisa acurada. Tudo isso começa a partir da pesquisa cuidadosa. Essas informações, elas vão sendo levantadas para que você possa entender o texto exatamente como ele quer ser entendido.
não como nós queremos entender o texto, porque o problema é, nós colocamos no texto a nossa compreensão e achamos que a nossa compreensão está certa. Não. Nós temos que ir para o texto buscando entender o que o texto quer dizer, não aquilo que eu quero que ele fale. Amém? Então tem que ter esse cuidadozinho aí. Todo esse processo que fazemos a estudarmos o texto bíblico tem o único objetivo de buscarmos o significado que o autor te ensinou a colocar no texto. Então quando você busca isso, você só quer entender o que o autor quis dizer para o público do primeiro século. Porque aquilo que ele quis dizer para o público do primeiro século é o que ele vai falar para nós também. O que vai mudar é a aplicação do texto. Mas a mesma mensagem que ele quis passar para o público do primeiro século é a mesma mensagem para o público do século 21. Então quando você vai estudar, você vai buscar isso, entender o que é que Mateus quis dizer nesse texto. Qual é a mensagem que ele quis passar para o povo ali? Porque a mesma mensagem que ele vai passar para você, vai passar para a igreja também, em nome de Jesus. Temos que interpretar a Bíblia a partir dela mesma, e não a partir de nós. Nós temos que entender a Bíblia a partir da própria Bíblia, e não a partir de nós. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A igreja, quando vem para cá, irmãos, ela não vem aqui para ouvir o que você acha, e muito menos o que você pensa. A igreja, quando vem para cá, ela vem para ouvir o que a Bíblia diz e não o que você acha que ela diz. Amém? Então, quando fazemos isso, é para levar para o povo, para a igreja, aquilo que a palavra de Deus realmente quer falar. Porque somos seres caídos e temos em nós e seres caídos, e em nós não há verdade. Não há verdade, mas sim a palavra é a verdade de Deus para nós. Então, nós buscamos a Bíblia, buscamos interpretar para que o texto fale com a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Então, querido, eu vou passar isso para vocês, com um materialzinho de apoio, e na próxima, nós vamos pegar só figuras de linguagem, e as mais importantes, eu vou mostrar para vocês como é que faz o trabalho de interpretação de figura de linguagem, até nós chegarmos ao ponto de montarmos um esboço para a gente construir as nossas pregações. Amém? Então, se nós não morrermos até lá, se Jesus não voltar também até lá, nós estaremos aqui novamente aprendendo a palavra de Deus. Tá certo?